Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa rubrica Minutos de Saber. Hoje que vamos na edição número 45 e como tal vamos nos ocupar de estudar ou refletir o tema liderança e gestão de equipe. Este espaço Minutos de Saber é um ambiente em que ocorre a busca e partilha de conhecimento para que nós possamos, de uma forma efetiva, crescer juntos. Porque liderança é sobre andar juntos, andar em equipe e ir muito distante. Antes de entrarmos para o tema desta edição, vamos recuperar o que nós tratamos na última edição. Na edição anterior, que foi a edição número 44, nós falamos sobre princípios da liderança espiritual. Sobre esse tema, nós iniciamos formulando uma questão de pesquisa, uma pergunta indutiva, e através desta nós formulamos a seguinte: em que medida é que a liderança serviçal é uma lei de Deus? E para responder essa questão, nós trouxemos para a nossa reflexão três principais leis que sustentam os princípios da espiritualidade, que são, designadamente, a lei da semeadura, a lei do amor e a lei da liderança. Para hoje, vamos na edição número 45, o tema de fundo é liderança e gestão de conflito. Como nós sabemos, uma das questões prementes do dia a dia, da vivência humana, são os conflitos. Os conflitos são iminentes, os conflitos são potencialmente reais. Os conflitos, eles existem a partir desde que existam duas ou mais pessoas e também sempre que houver neste encontro entre duas ou mais pessoas, houver aquilo que pode-se referir como sendo um encontro de liberdade, ou quando a liberdade de um implica ou influencia ou impacta negativamente na liberdade do trem e vice-versa. Então, sobre o tema de hoje, que é liderança e gestão de equipe, nós vamos começar por formular uma questão de pesquisa e depois vamos definir quais são os objetivos específicos ou, por outra, quais são os elementos que nós vamos trazer, vamos calcular esta reflexão para explicar este tema de hoje. Então, como questão de pesquisa para hoje será: de que forma é que a liderança pode prevenir o conflito? E até, por que não, como é que até no limite pode converter conflitos em reforço de identidade, de coesão de grupo e de espírito de liderança ou espírito de equipe. Para respondermos a esta questão indutiva, esta questão provocativa, esta questão que nos remete a ter que trazer respostas através de elementos que nós vamos trazer para esta reflexão como sendo relevantes para compreendermos o tema e também encontrarmos resposta para isto. Nós vamos então ver 5 principais aspectos ou elementos, ou até, se preferirem, objetivos específicos, os quais até o fim da nossa conversa vocês devem se assegurar que compreenderam. O primeiro que nós vamos trazer é o treino ou desenvolvimento ou a formação de líderes. O segundo aspecto, o objetivo específico, vai ser o espírito da liderança. O terceiro vai ser a comunicação aberta. O quarto vai ser a cultura organizacional. E o quinto aspecto será a questão da intuição do líder. Então, se são estes os objetivos específicos que nós vamos trazer para explorar esse tema, para estender ou expandir a nossa conversa, nós vamos de seguida trazer como memória
aquilo que é o papel do líder. Nós sabemos que o papel do líder é de resolver problemas. O papel do líder é o de gerir mudanças. O papel do líder é o de gerir transformações. Então, se este é o entendimento que nós temos sobre o papel do líder ou a missão do líder, então nós podemos compreender que cabe à liderança também o papel de prevenir conflitos. Por que prevenir? Porque através de uma liderança efetiva pode-se antecipar conflitos que poderiam degenerar em problemas de maior que possam criar uma corrosão, uma divisão, uma separação. E a liderança, para ela ter sucesso, tem que haver o quê? União. Tem que haver o quê? Tem que haver aliança. Não é? Tem que haver uma junção, uma aproximação entre as partes. Então, é através da liderança, é através da capacidade de antever os conflitos, é que esta liderança efetiva assegura a prevenção de conflitos. Nós estamos a falar no sentido de conflitos, eles já existentes, no sentido de remediativo, mas no sentido preventivo de conflitos. Então, vamos desenvolver estes objetivos específicos. O primeiro que nós vamos trazer como sendo extremamente importante para a liderança poder prevenir os conflitos é o treinamento ou desenvolvimento dos líderes. Por quê? Porque o papel do líder principal é o de formar novos líderes. Quando ele forma novos líderes, ele está a elevar, está a empoderar, está a capacitar, está a fazer os seus liderados crerem, consciencializarem-se de que eles são líderes. E eles também sendo líderes, eles passam então a andar como líderes, isto é, passam então a fazer a liderança. E esse fazer a liderança vai implicar eles também poderem se apropriar da causa. Esta apropriação da causa é quando eles se identificam com a missão dessa mesma organização. Uma vez eles tendo identificados com essa causa, então eles passam a ser os promotores da cultura organizacional, passam a ser os co-promotores, por assim dizer, passam a fazer uma co-liderança. E essa co-liderança é através do resultado do estímulo que o líder transmite neles ao fazer neles líderes tanto quanto ele é. Líderes tão bons ou melhores do que ele próprio é. Assim, ele transmite por estímulo a automotivação, bem como também o autoincentivo, para que eles tenham esta predisposição em poderem também ser agentes que em tempo real conseguem identificar conflitos e até resolverem atempadamente antes até de trazerem ao conhecimento do líder. Portanto, eles passam a ter uma mentalidade de que eles devem não só identificar problemas, mas também propor soluções e resolver esses mesmos problemas, porque o principal papel do líder enquanto resultado, enquanto objetivo, é o de trazer resultados, é o de trazer soluções. O segundo elemento importante para nós compreendermos a importância da liderança para a gestão de conflitos é o espírito de liderança, esse espírito que está dentro do líder que ele transmite para os liderados. Mas aqui é importante perceber uma coisa, é que todas as pessoas que são potencialmente líderes, elas já têm lá dentro delas o espírito de liderança. Cabe ao líder é despertar aquele espírito de liderança que está depositado na pessoa. Por via do quê? Por via da comunicação. Que é comunicação verbal, comunicação não verbal, comunicação visual. Então, o líder, o papel é o de estimular. E para ele estimular e despertar aquele espírito de liderança, aquela vontade de inovar, de criticar, de questionar, de melhorar, de aperfeiçoar. Então, é isto que o líder deve estimular nas pessoas para que todos possam a ter a mesma compreensão, de que perceber de que a crítica é importante para o crescimento coletivo. A dúvida, o questionamento é muito importante para um crescimento coletivo. Terceiro objetivo específico
o elemento que é importante trazermos para compreendermos o papel da liderança para a gestão de conflitos tem a ver com a comunicação aberta. A comunicação aberta é uma atmosfera tal que as pessoas são convidadas a exteriorizarem os seus pensamentos, a tirarem para fora aquilo que são o seu feedback. Então há aqui uma comunicação que é fluida em todos os sentidos a nível da equipe. Por comunicação aberta, é um sistema de comunicação a nível de uma equipe tal que todas as pessoas entendem que são parte dessa mesma equipe. E como sendo parte dessa mesma equipe, então espera-se de cada um a sua participação, a sua contribuição, o seu envolvimento, o seu comprometimento para com os resultados da organização. Porque o líder, quando ele acerta na necessidade e importância de transmitir a missão, transmitir a visão com positividade e com esperança, ele aqui, mais do que transmitir atividades ou tarefas, transmite aquilo que é o big picture de onde é que a organização está a movimentar-se. Por essa via, os liderados, tendo essa percepção, eles também participam, eles também contribuem através de uma comunicação fluida e aberta com o respectivo feedback, que é extremamente importante para a questão de validação. Porque muitas das vezes o silêncio, embora o silêncio comunique, mas o silêncio não pode se fazer sentir como se fosse uma ausência de resposta. O silêncio tem que soar como se fosse a resposta em si. E às vezes o silêncio é importante até para prevenir conflitos, mas no caso o feedback é muito importante, ainda que o feedback seja um silêncio, e este seja o silêncio enquanto um feedback é perceptível e consciente, mas sempre há necessidade de nessa comunicação aberta e fluida haver validação, haver troca. Então isso é fundamental para a questão de prevenção de conflitos. O quarto aspecto que nós elencamos como importante é a cultura organizacional. Uma vez que o líder é aquele que promove a cultura organizacional, é aquele que alimenta a cultura organizacional, então ele deve acalorar, ele deve ter um papel de ser acolhedor de diversas ideias, de diversidade cultural, diversidade de pensamento, diversidade de crenças, diversidade de hábitos. Então, isto é importante, o líder ser o promotor de um ambiente heterogêneo, onde as pessoas possam sentirem-se valorizadas, ainda que pensem, idealizem, ou concebam, ou percebam as coisas de uma forma diferente. Através de uma cultura de apreciação e valorização da diversidade, aqui reforça-se que a diversidade ou a diferença de ideias é muito importante para a maior coesão e enriquecimento do grupo como um todo. Então, a diversidade cultural é extremamente importante para que as culturas organizacionais sejam resilientes, sejam robustas, sejam agregativas, sejam integrativas e as pessoas possam também sentirem-se como fazendo parte e envolvidas e comprometidas com essa mesma causa. Por fim, o elemento que queremos trazer também tão importante para compreendermos de que forma que a liderança pode prevenir conflitos é a questão da intuição do líder. O líder deve estimular a sua intuição. Como é que ele estimula a sua intuição? É quando ele aprende e desenvolve a prática de tempos em tempos se conectar com a fonte a qual lhe guia, a fonte a qual lhe inspira e a fonte que lhe deu a visão para que ele pudesse transmitir essa visão, muitas das vezes que é uma visão que revela coisas sobrenaturais, mas quem revela essa visão ao líder é a fonte. Então o líder deve ter a necessidade de forma recorrente se conectar à fonte, se apartar, se separar, e o líder nesses momentos ele então aprende a desenvolver a sua intuição. O que vai ser a intuição nesse sentido? Vai ser
desenvolver a sua visão espiritual. Então, quando ele desenvolve a sua visão espiritual, nomeadamente participando em assembleias celestiais, ele consegue ter uma antevisão dos riscos, dos perigos, dos desafios, dos conflitos, das guerras que ainda estão por vir pela frente. E como tal, ele consegue, tendo uma previsão, uma antevisão disso, ele então pode se preparar, definir um plano de contingência para que se possa diluir esses conflitos iminentes, porque os conflitos são inevitáveis, mas o papel de líder, ao estimular ou desenvolver a sua intuição, que é passar a viver e acreditar o sobrenatural, ligando-se à sua fonte, ele pode, nesses momentos de separação, de isolamento, ele pode desenvolver essa capacidade de antever perigos que ainda não estão eventualmente revelados ou perceptíveis, mas pelo fato dele constantemente buscar se conectar com a fonte que lhe concedeu a visão espiritual, esta mesma é que pode lhe advertir sobre os perigos iminentes ou que ainda estão por vir pela frente. De tal forma que, tendo pleno domínio, conhecimento e entendimento disto, o líder pode cada vez mais se desmaterializar e andar na sua vulnerabilidade, confiando somente na sua fonte, para que ele possa se fazer vazio espiritualmente onde quer que ele seja inserido. Lá ele possa, de uma forma efetiva, poder não só praticar a sua liderança, mas pode também fundamentalmente contribuir para o alcance do sucesso, formar outros líderes e assegurar que os benefícios desse mesmo sucesso possam ser repartidos de uma forma proporcionalmente igualitária para todos que fazem parte dessa mesma equipe. Espero que tenham gostado desse tema. Deixem ficar a vossa apreciação ao mesmo e também proposta de futuros temas. Esta lição encontra-me postada em nossos arquivos digitais, designadamente na nossa página de Facebook, Antônio Centras-Oficial, nosso canal de YouTube, Antônio Centras-LDA, nosso aplicativo optimizável para plataformas Android, Elo App, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.